Olá, eu sou o professor Pedro, faço parte do corpo docente do CETAPS. Estou aqui hoje para ministrar a aula Teoria Psicanalítica. Esta aula é uma complementação da introdução à psicanálise que você já viu no primeiro módulo. E passaremos hoje uma complementação das tópicas freudianas, daquilo que Freud estabeleceu como teoria através de diversos estudos e observações de seus pacientes. Ele foi compondo, então, duas teorias que seriam a base de toda a psicanálise. Falaremos um pouco mais também sobre mecanismos de defesa, sobre alguns pilares da psicanálise que irão nortear todo o curso a partir daí. Sigmund Freud e a psicanálise. Sigmund Freud nasceu em Freiberg em 6 de maio de 1856 e morreu em Londres em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, vítima de um câncer de mandíbula. É comum observarmos nas fotos que se referem a Freud, ele sempre com esse famoso charuto. Infelizmente, foi esse o motivo do câncer de mandíbula. Ele dizia que o charuto o ajudava a pensar, a relaxar e a refletir sobre a própria psicanálise. Não sabia ele que pagaria um preço tão caro. A psicanálise é um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo encontrar as leis gerais sobre a estruturação e funcionamento do psiquismo, a psicodinâmica e dos processos inconscientes, buscando compreender de que forma esses processos podem influenciar a conduta normal ou a patológica dos indivíduos. Para Freud, nossas ações e escolhas são o resultado de vivências esquecidas e armazenadas numa área sem acesso ao consciente, que ele denominou de inconsciente. Vamos entender isso. Então, a psicanálise, ela analisa, ela estuda os processos que se dão em nossa mente, a leitura que fazemos das coisas e como essa leitura pode ser afetada por uma vivência traumática, por vivências de situações lá da minha infância, durante o meu processo de desenvolvimento, e que ficaram armazenadas, escondidas num lugar chamado inconsciente. Mesmo estando no inconsciente, e estudamos muito sobre isso, consciente, pré-consciente e inconsciente, na nossa primeira aula, em Introdução à Psicanálise, nós vimos lá que no inconsciente é aquele depósito que procuramos ocultar aquilo que nos fez mal, aquilo que prejudica o nosso desenvolvimento, pois foi traumático, mas também coisas sem importância, sem relevância. À medida em que você se desenvolve, muita coisa que foi importante num determinado período deixa de fazer significado, de ter importância para você. E aí elas vão para o inconsciente. É isso que Freud descobriu. Como estas situações registradas no inconsciente por determinados gatilhos, ou seja, acontecimentos involuntários, coisas que vemos, que ouvimos, que participamos, podem desencadear um processo vindo lá do inconsciente e que é capaz de alterar o meu comportamento, é capaz de alterar as minhas emoções e manifestar algum tipo de neurose. Vamos seguir. A herança mais fundamental deixada pelos estudos de Freud, chamada por ele de terceira ferida narcísica da humanidade, é o abalo às crenças sobre o sujeito racional.
A crença no ser humano como ser racional dominou todo o pensamento científico-filosófico do mundo ocidental. Quando Freud, através dos seus estudos, ele trouxe a ideia de que o ser humano não é apenas racional. E ele vai além. Antes do racional, ele tem uma natureza animal. E essa natureza animal é primária, ou seja, quando nascemos, primeiro se manifesta essa natureza animal e instintiva. É ela que nos leva a decidir. Decidimos coisas quando muito novos, por instinto. O instinto nos dá o sentido de sobrevivência, nos faz nos manifestar por fome, por frio, por dor. O bebê, ele se manifesta, ele se comunica com a sua mãe em cima de suas necessidades instintivas. Aí vem a sua manifestação e a principal delas, o choro. Mas também ele pode morder, ele pode bater. Isso faz parte do aspecto instintivo da natureza animal. E o que muda então? Esta criança, ela está apta a adquirir o conhecimento. Há um potencial nela para aprendizado. O seu córtex cerebral, que é a nossa área nobre, nossa área de inteligência, nasceu vazio. Por isso ela funciona por instintos. Mas no contato com os pais, com irmãos, com toda a família, ela está sugando conhecimento, adquirindo conhecimento, que é impresso, registrado no seu córtex cerebral. Isso é que vai nos dar a nossa segunda natureza, a racional, com um aspecto social, ou seja, nos dá condições de nos socializarmos, de vivermos em sociedade. Com a natureza animal e as ações instintivas, isso é muito mais difícil, porque cada um busca o seu interesse apenas e tenta pegar aquilo que deseja. Dentro de um aspecto social, nós entendemos direitos, deveres, limites, propriedade. Essas características fazem parte do racional. Elas são ensinadas. Por isso, Freud traz as duas naturezas humanas. E que houve, na época dele, uma grande contestação no mundo científico. Todos tinham o prazer de dizer a raça humana é a única racional. Mas aí ele traz esse outro lado. Antes de ser racional, ela é animal. O racional é gerado, é construído dia após dia durante o seu desenvolvimento. E aqui nós temos essa imagem que retrata bem isso. O homem, então, com a natureza animal, dominado pelo instinto. O instinto é dominante. Posteriormente, surge a natureza social, que é racional. E aí nós temos, na sua segunda tópica, o ego. O ego te conecta com a realidade. O ego te faz perceber o que é certo e o que é errado. No ego estão valores que se manifestam dentro de cada sociedade e que precisamos assimilá-los e segui-los. Então, Freud deu um passo muito importante. Aquilo que foi contestado, hoje é entendido, aceito e chancelado pela ciência. Nós nascemos com natureza animal, nós temos instintos, por isso mordemos, batemos, tomamos aquilo que queremos, tentamos nos impor,
Por isso a criança faz a sua birra, tenta, seja com o pai, com a mãe, com irmãos, se impor. Mas é preciso que a família construa, gere nela o racional. O seu córtex cerebral está vazio, mas tem um imenso potencial de aprendizado. E dia após dia, todo tipo de experiência acrescenta a esta criança informações preciosas que gerarão o ego e a sua habilidade racional. Poder de pensar, analisar, decidir. Nós chamamos este processo também de cognição. É a nossa habilidade, a habilidade que o ser humano tem de fazer uma leitura das coisas, fazer a análise e, em cima disso, tomar decisões, emitir critérios, julgamento. Essa capacidade, ela é adquirida com a formação do nosso ego, do nosso racional. Mas isso é gerado. Não nascemos com esta parte funcional. Ela precisa ser gerada pelas interações familiares, interações extra-família, vizinhos, escola, cuidadores, e isso se prolonga durante toda a sua vida. Vamos avançar. Freud levantou a teoria das duas naturezas humanas, a racional e a animal. Estas conviviam em relativa harmonia, sendo que em boa parte da infância as pessoas são regidas pelo cérebro primitivo e pelo sistema límbico, que lhes dá instintos primitivos e animais, como sobrevivência, alimentação, perigo, pulsão sexual, etc. O cérebro primitivo comanda também todos os órgãos vitais e é a sede do id, instinto dominante, juntamente com o sistema límbico. Então, veja bem, aqui Freud fala dessas duas naturezas e deixa claro que nos nossos primeiros anos somos regidos pela natureza animal. Ou seja, nossas decisões são instintivas. Aquilo que buscamos, buscamos por instinto. O principal deles, instinto de sobrevivência. Então, a criança chora quando tem fome, chora se algo não vai bem, a criança está molhada, a criança está com frio, está com dor. Todos os impulsos instintivos são extremamente necessários para a sobrevivência da criança em seus primeiros anos, até que ela aprenda a falar e a dizer o que sente, o que precisa. Este processo da fala, este processo de uma colocação racional do que se precisa, já faz parte do ego e da natureza racional, social. O pensamento racional está ligado à natureza social, à condição de interagirmos socialmente, de nos entendermos, de comunicarmos ao outro aquilo que precisamos. Então, isso é extremamente importante você entender. Porque é aí que Freud coloca as suas tópicas, as suas teorias. Quando a criança nasce, então, ela é regida por instinto. É a sua segunda teoria. Sendo regida por instinto, ela toma decisões instintivas, natureza animal. É regida pelo id. Mas à medida que ela recebe conhecimento, à medida que ela interage com sua família, ela começa a aprender sobre valores, conceitos, certo, errado, direitos. E é a partir daí que ela começa
a ter um olhar racional sobre as coisas. Suas decisões vão passar a ser racionais. E ela vai começar a ter uma interação, primeiro com a família, segundo lá numa creche, numa escola. Então ela agora está num ambiente social. Por isso eu disse que essas duas coisas caminham juntas. Na natureza social, há o pensamento racional. Na natureza animal, há o instinto, decisões instintivas. Freud falou também sobre o cérebro primitivo e o sistema límbico. Nós falamos lá na introdução à psicanálise que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. A parte nobre, que é capaz de nos dar pensamentos, análise, tomada de decisões, é o córtex cerebral. Mas o cérebro ainda tem sistema límbico, que seria o cérebro intermediário, é responsável por nossas emoções, instintos, e é aí que há o hipocampo, aquele que faz o registro de tudo que você vivencia, de tudo que você aprende. E além do cérebro intermediário, que é o sistema límbico, nós temos o cérebro primitivo. O cérebro primitivo está na base aqui do teu cérebro. O cérebro primitivo é responsável pelo funcionamento de todos os seus órgãos internos. Quando você nasce, é como se você tivesse uma programação para que o cérebro primitivo controlasse seus batimentos cardíacos, sua frequência respiratória, funcionamento intestinal, renal, hepático. Todos os seus órgãos internos são controlados sem nenhuma ação sua. O cérebro primitivo exerce esse controle. Mas, além disso, ele, juntamente com o sistema límbico, que controla as emoções, são responsáveis pelo comportamento instintivo. Comportamento este que será posteriormente sobrepujado pelo comportamento racional. E a partir daí é que o indivíduo começa a ter um contato diferente com a realidade, entendendo o que é o meio social, entendendo que há vários conceitos que precisam ser observados e cumpridos, seja na sua casa, seja numa escola, seja em toda a sociedade. Aqui, nessa imagem, é exatamente o que eu coloquei para vocês. Vejam bem, essa parte rugosa aqui é o córtex cerebral, sua área nobre, responsável pelo comportamento racional. No centro, eu tenho o sistema límbico. O sistema límbico é o responsável pelas emoções, é o responsável pelo registro de tudo que eu aprendo e vai ser registrado aqui no córtex. Então, é extremamente importante o sistema límbico. É responsável pelo sistema de autodefesa quando há um perigo. E aqui nesta base, eu tenho o cérebro primitivo, dividido em ponte, bulbo e o mesencéfalo, que é o início da medula. Então, essas 3 partes controlam todos os meus órgãos internos e juntamente aqui com o cerebelo, que é o que me dá o equilíbrio. Todo o equilíbrio do ser humano é processado aqui no cerebelo. Então, o cerebelo, mas esses 3 elementos que formam o tronco encefálico, que é o cérebro primitivo, são responsáveis pelo controle dos meus órgãos internos e pelos instintos, juntamente com o sistema límbico. Então, eu inicio minha vida com natureza animal, comportamento instintivo, mas
Estou aprendendo com tudo que vejo, tudo que ouço, tudo que toco, tudo que acontece comigo, tudo que eu observo acontecer com o outro, e tudo isso está sendo registrado pelo hipocampo no córtex cerebral. Então, eu estou povoando o córtex cerebral com informações. Informações estas que vão possibilitar que eu migre dessa natureza animal instintiva para um comportamento racional e social.